Você tem que fazer uma entrevista, mas na hora que você vê o candidato, você pensa, gente, o que eu vou perguntar? Fica comigo, que nessa aula eu tenho 5 passos para você fazer uma entrevista perfeita. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Dani Venâncio, tenho graduação, mestrado e doutorado em administração e hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer uma entrevista boa, não só para você, como também para o candidato, porque afinal de contas, você precisa conquistá-lo. Vamos dividir a entrevista em 5 etapas. Aquecimento, conhecendo a pessoa, perguntas-chaves, fechamento e teste. Antes de falar da etapa aquecimento, vamos falar do local da entrevista. Prepare o local com muito carinho. Pense que o candidato é uma visita. Você receberia a visita numa sala cheia de caixas, suja, bagunçada? Ali você está passando a imagem da sua empresa. É sempre agradável ter um copo d'água para esperar o candidato, estar no lugar claro, que ele se sinta bem. Na etapa 1 do aquecimento, pensa que vocês estão se conhecendo, né? Então olha que desagradável chegar para a pessoa e falar: qual foi o seu último emprego? Quais são as suas qualidades? Nossa, isso é muito agressivo. No aquecimento, a gente gera conexão. Você pode gerar a conexão falando sobre a temperatura, perguntando se foi fácil encontrar o local, elogiando alguma coisa que você percebeu, uma bolsa bonita, um óculos diferente. Pensa que tem que ser alguma coisa para quebrar o gelo. Feito isso, acolha a pessoa e esclareça o motivo do encontro de vocês. Olha, nós estamos aqui para conversar sobre a vaga para a recepção. Eu vou fazer algumas perguntas para você e depois você vai ficar à vontade para fazer perguntas para mim também. Vamos começar? Fizemos o aquecimento, agora a gente vai para a etapa 2, conhecendo a pessoa. Você pode, nessa etapa, começar com perguntas relacionadas à vida da pessoa, à família, ao lugar onde ela mora, a outros empregos que ela já teve na área, a formação dela. Muitas vezes a gente tem um currículo na mão, mas nem sempre, né? Pelo menos aqui na minha empresa, eu atuo no mercado da beleza, muitas pessoas chegam sem currículo e aí eu preciso criar, bem dizer, o currículo ali na hora. Seja com relação à idade, aonde que estudou, se é casada, se tem filhos. No meu caso, que eu atuo no mercado da beleza, eu pergunto quais serviços a pessoa mais gosta de fazer, quais ela menos gosta, aonde que ela tem maiores habilidades. Aqui nessa segunda etapa, você ainda está no aquecimento, então procure gerar um vínculo para que na próxima etapa o candidato responda de forma mais autêntica possível. Para criar essas perguntas, você precisa conhecer quais são os valores da sua empresa. Na minha empresa, por exemplo, os valores são educação, trabalho em equipe, conexão com o cliente e inovação. Então, para cada um desses valores, eu crio perguntas alinhadas a ele. Vamos a um exemplo. O valor educação. Para trabalhar na minha empresa, é fundamental que a pessoa goste de estudar. Então, no meu roteiro de entrevista, eu faço perguntas relacionadas à educação. Qual foi o seu último curso? Com quem você gosta de estudar? Quais são as suas referências no Instagram? Se você tivesse que participar de uma formação uma vez por mês, como que seria isso para você? Baseado nas respostas do meu candidato, eu já vou perceber se ele está alinhado ou não com os meus valores. Tudo bem se ele responder de forma negativa para uma ou outra questão, mas se eu perceber que ele foge muito dos meus valores, eu já tenho ali uma noção clara que esse candidato me dará muito trabalho para desenvolver de forma que ele possa fazer parte da minha cultura. Ou ainda, quando o profissional fala, eu não gosto de estudar, quer dizer, não gostar de estudar, ele não responderia isso, né? Mas quando ele fala, gosto de estudar, e eu pergunto, qual foi o seu último curso? Ele me responde, foi em 1999? Foi há 84 anos. Eu já percebo ali que aquela pessoa não tem por hábito o estudo. Ali eu aproveito para deixar claro, né? Olha, quem trabalha aqui na nossa empresa estuda. A gente faz algumas formações, a gente incentiva também o profissional a estudar fora. Como é isso para você? Essas perguntas-chaves você não vai encontrar aqui no Google, você não vai encontrar em nenhuma aula, porque são perguntas-chaves que tem que sair do coração da sua empresa. A etapa 4 é o fechamento. Nem todos os candidatos chegam a essa etapa. Se na etapa 3, que é a etapa dos valores, eu percebo que o profissional não vai se encaixar na minha empresa, eu finalizo a entrevista na etapa 3. Mas, se o profissional me agradar, eu vou para o fechamento. No fechamento, eu começo a falar sobre a própria vaga, né? Os horários, o salário, os benefícios, as regras, as funções daquela vaga.
Ainda no fechamento, você vai se despedir do candidato, pode acompanhar o candidato até a porta e fale para o candidato quando que você vai entrar em contato com ele para dar uma resposta. Coloque no lugar da pessoa. Imagina que chato você fazer uma entrevista e a pessoa nem aí não te dá uma satisfação. Isso é muito feio. Então, prometa e cumpra. Fulano, até sexta-feira eu vou te dar um retorno por WhatsApp, por e-mail ou te farei uma ligação. E cumpra o combinado. A quinta etapa talvez não sirva para todas as empresas, mas para a minha, que é do mercado da beleza, ela é super importante, que é o teste. Então, gostei do profissional, entre em contato com ele e eu agendo um teste. Por exemplo, quando eu contrato uma manicure, eu preciso conhecer a habilidade técnica dela de fazer unha. Ou quando eu contrato um barbeiro, eu preciso conhecer como é que ele faz barba e como é que ele faz o corte. No meu caso, eu peço para a pessoa trazer um modelo e se ela encontrar dificuldades para encontrar esse modelo, eu mesmo providencio o modelo, que pode ser alguém da equipe. É muito importante deixar a pessoa fazer esse teste de forma individual e sem ter pessoas em volta dela, porque pensa, né? A pessoa está ali numa situação que é uma situação desafiante. Então, coloca a pessoa na cadeira para ela fazer o teste e depois vai avaliar o serviço, mas deixa ela livre enquanto ela executa o serviço. Para outras empresas que fazem contratos por CLT, você tem os 45 dias para testar a pessoa, mas é importante que você dê direcionamento e que ofereça feedbacks nesse começo, porque a pessoa não vem sabendo o que você deseja da vaga, né? Então, o treinamento no início, ele é fundamental. Eu vou deixar aqui para você nessa aula um roteiro de entrevista que vai te ajudar a percorrer por essas 5 etapas. Gostou dessa aula? Ela fez sentido para você? Vai te ajudar a fazer melhores contratações? Se sim, por gentileza, eu peço em troca a sua curtida. Boas contratações, que você atraia muitos talentos para sua empresa e até uma próxima aula.